Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade ao nosso comentário Evangelho de São Marcos, terceiro encontro, trabalhando Marcos, capítulo 1, de 9 a 13. Versículo 9. Nesses dias, Jesus chegou de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. Enquanto subia da água, viu o céu se rasgando e o Espírito descendo sobre ele como pomba. E uma voz veio do céu: Tu és meu filho amado, em ti eu me agrado. E logo o Espírito conduziu Jesus para o deserto. E ele esteve 40 dias no deserto, sendo tentado por Satanás. Vivia entre as feras e os anjos o serviam. Versículo 9. Nesses dias, Jesus chegou de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Estes versículos expressam uma manifestação de Deus, uma teofania. É uma recordação histórica interpretada em chave de revelação e ressurreição, e a chamada divina, situando a origem e nascimento de Jesus na sua vocação messiânica. No batismo, João está aguardando a chegada daquele que irá passar à sua frente, até o momento que Jesus vem para ser batizado. Neste contexto, encontramos aqui a cena do batismo de Jesus. O batismo de Jesus é uma experiência vocacional e acontece no lugar público, onde João realiza em Jesus um ato penitencial, batismo das profecias. Numa cena privada, no encontro pessoal com o Pai, Jesus é o único que vê o céu aberto e reconhece a presença do Espírito. É o único que escuta a voz de reconhecimento filial e vocação, chamado, que ele chega diretamente: Tu és meu filho. É evidente que Jesus conheceu Deus por meio da Escritura e pela história do povo de Israel, fazendo sua mensagem caminho de seus antepassados na fé: Abraão, Moisés, Isaías, Jeremias e outros. Essa Escritura e história se cumpriram em João Batista. Para escutar a voz do Pai, Jesus busca João, reconhecendo-o como iniciador e guia do seu messianismo. Ele veio de Nazaré da Galileia, rompeu com o passado, deixando povo e família, trabalho, organização social, se colocando à escuta de Deus. Só no final do caminho de iniciação recebe o batismo. Ele não vem da Judéia ou Jerusalém, ele vem da periferia, Galileia. Jesus de Nazaré vem da Galileia, de longe, e foi batizado. Citar Jesus como vindo de Nazaré situa Jesus como homem real, histórico. Jesus, de forma humilde e obediente, se curva sob as mãos do Batista e se submete ao batismo junto ao povo e recebe a confirmação do Pai. Jesus, servo obediente e submisso, é chamado como Messias a reinar. É o Pai que lhe impõe o selo da sua missão messiânica. Toda a pregação de Jesus se refere àquele que há de vir. Toda a pregação de João Batista se refere àquele que há de vir,
A força atribuída a Jesus é manifestada na sua luta contra Satanás. João não passa de um servo inútil que cumpre o que tinha que fazer. Versículo 10. Logo que Jesus saiu da água, viu o céu se rasgando e o Espírito, como pomba, descer sobre ele. Jesus viu o céu se rasgando. Comunicação entre o mundo divino com o mundo humano. Como um tecido, sinal de que o Pai realiza sua promessa através do envio do Espírito Santo. O Espírito Santo desce sobre Jesus e designa-o como Salvador prometido. Até o momento do batismo de Jesus, o céu e a terra estavam fechados. Deus acima dos céus, incognoscível, e os seres humanos embaixo. Jesus abre os olhos e vê que a separação foi rompida, rasgou, rompendo as distâncias. Deus se faz presente na vida dos seres humanos através de Jesus. A visão do Espírito Santo descendo como se fosse pomba. Como nas águas primordiais, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis capítulo 1, versículo 1 a 2. O Espírito descendo sobre Jesus o revela Messias. Assim podemos ver o que dizia João Batista: virá o mais forte que batizará no Espírito Santo. Versículo 8. Jesus não vai manter uma comunidade penitencial aos modos de João Batista, mas oferece o Espírito que ele mesmo recebeu e por isso cria uma nova família ou comunidade divina. Jesus assume o rito de João Batista, entrando na água da purificação e batismo. João cumpre sua função. Jesus não permanece com João, somente diz que Jesus foi batizado. A experiência de Jesus depende diretamente do Pai. Versículo 11. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti encontro o meu agrado. Conforme a tradição bíblica, a experiência fundamental está vinculada à palavra. Jesus escutou a voz: Tu és meu filho amado, em ti encontro o meu agrado. Esta é a palavra de Deus, a voz que o proclama filho. No início da comunidade do Messias, não está a dor, a penitência, mas sim a graça paterna de Deus. A voz do Pai reconhece Jesus e o chama de filho. O Pai suscita Jesus com seu amor paterno na plenitude da história. Deus dirige diretamente a Jesus, plenificado por seu Espírito. Faz lembrar Isaías 42, versículo 1. Eis meu servo, meu eleito, ao qual dou toda a minha afeição. E logo em seguida, faço repousar nele meu Espírito. Aqui, servo se torna meu filho. Servo em Isaías, Evangelho de Marcos, meu filho. É uma consciência cristã. Jesus é servo de Deus eleito que cumpre a obediência desde o batismo até sua morte, a missão recebida do Pai. Ele também é filho unigênito, muito amado. Marcos capítulo 12, versículo 6. É o mesmo que o Pai apresenta na transfiguração a Pedro, Tiago e João. Marcos capítulo 9, versículo 1. Versículo 12. Em seguida, o Espírito impeliu Jesus para o deserto. Na experiência pós-batismal, Jesus é conduzido pelo Espírito para o deserto. Jesus vai assumir a luta humana contra os poderes da morte. A vitória sobre Satanás
e o surgimento de uma nova humanidade. O Espírito impeliu Jesus ao deserto. Não é o espírito de contemplação interior, de uma mística eremita. Jesus recebeu o espírito messiânico que conduz para além do Rio Jordão para assumir a grande luta humana. Impelir, equibalo, esse envio, que força, que conduz, que induz Jesus a ir ao deserto. O mesmo Espírito de Deus o coloca na grande tentação, identificando Jesus com a dor e a luta humana. O Espírito arrebata Jesus para a solidão, longe dos homens. Se o deserto foi o lugar da tentação do povo de Israel, é ali que Satanás irá tentar o ungido do Espírito Santo. Versículo 13. E Jesus ficou no deserto durante 40 dias, e aí era tentado por Satanás. Jesus vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Jesus ficou no deserto 40 dias. Significa o tempo de provação. 40 anos o povo de Israel foi provado no deserto. 40 dias ficou Moisés na montanha, Êxodo capítulo 24, versículo 18. O caminho do profeta Elias pelo deserto até o Monte Horebe para se encontrar com Deus durou 40 dias. 1 Reis capítulo 19, versículo 8. Marcos não diz, como Mateus e Lucas, de um jejum. O Jesus de Marcos não é o Messias do jejum. Se diz simplesmente que esteve no deserto, identificando sua história de Messias até o momento da sua morte. Os 40 dias não são dias que passam e ficam para trás, de forma que depois não se tenha mais tentação, nem o caminho da morte. Os 40 dias explicitam uma dimensão que permanece no Evangelho de São Marcos. Foi tentado por Satanás. O opositor de Jesus não é um homem, mas o poder diabólico. Desta forma, luta Jesus contra Satanás. Satanás tenta Jesus desde o primeiro momento, e não no final dos 40 dias, como em Mateus 4 e Lucas 4. Este Satanás se mantém em luta com Jesus em todo o Evangelho, através dos possessos e daqueles que o condenam à morte. Vivia entre os animais selvagens, as feras. Podemos entender essa passagem em 2 níveis. Encontramos Jesus como Adão, rodeado de animais, dando-lhes nomes, Gênesis 2, voltando às raízes, ou, mais provável, podemos entender a partir da tradição de Daniel 7, o primeiro livro de Enoque, onde as feras são os poderes demoníacos destruidores que dominam a história humana. Os anjos o serviam. Diante da presença das feras e da prova tentadora de Satanás, se eleva a ordem e serviço dos anjos. Os anjos são, para São Marcos, mensageiros de esperança. Marcos, capítulo 1, versículo 2. Portadores da salvação escatológica. Marcos, capítulo 8, 38. Também capítulo 12, versículo 25. Capítulo 13, versículo 27. Os anjos serviam a Jesus. Encontramos no apócrifo de Adão e Eva, onde se diz que Deus mandou aos anjos servir os seres humanos. Assim os anjos servem a Jesus. Em confronto,
de um lado, né, que são os anjos que ajudam, e os anjos destruidores, Satanás. Jesus está no centro desta grande luta. Depois nós vamos dar continuidade à nossa leitura. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.